Bom dia, senhor. Bom dia, tudo bem? Hã? Oi, senhor, bom dia. Bom dia, tudo bem com No vocês? pé do ouvido. Hã? Normal. Por que não? Bom dia no pé do ouvido. Não, senhor, meu irmão que colocou esse nome. Por que ele colocou esse nome? Você não consegue mudar? Consigo, mas aquele é tonto, né? Hã? Aquele é tonto. Não, não pode falar Oi, isso senhor. não. Bom dia. Bom Sim. dia, tudo bem com você? Tudo? Então tá bom. E aí, Isaac, como é que tá as coisas? Tudo bem. Então tá bom. E do restante, como é que tá? Bem também. Então tá bom. Oi, Mari, tudo bem? Tá chupando o dedo logo cedo? Não, senhor. Então tá bom. Oi, Yasmin, Oi, senhor. tudo bem? Sim, Oi, senhor. Luquinha. Tudo bem, Luca? Lucas? Sim. Então tá bom, tá? Nossa. Oi, Fer. Tudo bem, meu anjo? Como que vocês estão? Tá, vamos lá? Como é que tá as coisas? Tá. Deixa eu passar algumas informações para vocês da seguinte forma, tá? Não esqueça de entrar lá. Tem gente que ainda não respondeu as atividades, por exemplo, da semana 2, 3 e 4. Então, dê uma entrada, dê uma conferida e responde. Ah, professor, eu entrei lá. Você pode ter respondido, mas você não deve ter enviado. Então, por isso que pode ter algum problema, tá? Então, é bom que vocês dêem uma olhada, tá? Para não ter problema, tá bom? Tá? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, tá? Vou fazer uma votação dos que estão na sala, tá? Eu quero que vocês coloquem a mãozinha aí que vocês respondam, tá? Sabe a revisão que nós estamos fazendo no final da aula? Tá Sei. ajudando vocês? Então, se vocês acharem que deve continuar, faz um joinha aí, coloca um joinha aí na tela. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom. Então tá, beleza. Então a gente continua. Então hoje a gente vai ter que dar uma corrida, porque senão não vai dar tempo. Hoje nós temos bastante coisa pra gente ver, tá bom? E aí eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Vou precisar que vocês me ajudem na leitura também, porque tem bastante coisa para ler, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode parar, pode perguntar. Oi, celular 38. Tá? Oi, Camila. Bom dia, tudo bem, filha? Tá? Vocês estão entrando, assistindo, por exemplo, os vídeos do Objetivo, é bom para ajudar vocês na hora de responder as questões, tá? Então fique atento a respeito disso, tá bom? Quem mais? Lita, tudo bem? Então tá bom, vamos lá, tá? Então vou compartilhar aqui a tela, tá? Vamos lá então, tá? Professor, posso perguntar um negócio? Pode, Carvalho. Você já colocou a nota da segunda, terceira e quarta semana lá no Eu não Galileu? coloquei, porque eu tenho alguns alunos que ainda não responderam. Então eu estou esperando essa live para me informar todos os alunos do 7º ano, quem não respondeu ainda, para entrar lá para responder. Terminando, aí eu já, a partir de amanhã eu começo a colocar, tá bom? Tá bom. Tá? Pessoal, aula passada a gente estudou até a página, por exemplo, aqui, até a 17, aonde a gente viu esse mapinha aqui, falando, por exemplo, dos conflitos, e a gente comentou, por exemplo, na última questão, né, sobre os interesses que motivavam esses conflitos, né? Vocês lembram disso? Tudo bem?
Tá? Então hoje a gente vai começar a falar do que? Dos afrodescendentes. Nós estamos falando de matrizes populacionais. Nós falamos do índio, né? Nós falamos dos europeus, dos portugueses, agora nós vamos falar dos africanos, né? Ou seja, da população negra. Então vamos lá, ó. Vamos agora conhecer outra matriz populacional importante para a formação da população brasileira, a população negra. Você conhece na nossa cultura traços da influência desse grupo? Quais? Pode estar me ajudando, vamos lá. Vamos lá, quem que pode estar me ajudando? Cultura. A cultura, mas que tipo de cultura, Eduardo? Vamos pensar um pouquinho, né? Nós temos o que? A dança, por exemplo, na questão da capoeira, não só isso, né? Nós temos a questão da religião, nós temos a questão de comida, por exemplo, a feijoada, traços físicos, né? A cor da pele, o cabelo, tudo isso são traços, por exemplo, do que? Né, da influência, por exemplo, negra na nossa população hoje. Então, nós somos o resultado dessa mistura de raças, né? A gente está vendo, está saindo muito na mídia, problemas com a questão do racismo, de preconceito, né? Tudo isso a gente está vendo, né? Mas o que acontece? Isso sempre existiu, né? Não que a gente tenha que se conformar sobre isso, mas só que agora está sendo registrado. Então, é legal que a gente pense um pouquinho nisso também, né? Nenhuma criança nasce preconceituosa, nasce racista, né? Então a gente cresce, por exemplo, dentro de um ambiente que a gente escuta isso, né? É igual você, por exemplo, ai professor, eu falei tal coisa, não foi por maldade, né? Mas também é uma forma de preconceito, né? Falar, por exemplo, de uma pessoa gorda, falar de uma pessoa magra, falar, por exemplo, de uma pessoa do cabelo de tal jeito. Tem tudo isso que a gente tem que pensar. A gente precisa respeitar o que? As diferenças, né? Tudo bem? Alguma dúvida aí? Agora a gente vai... Repete de novo mais algumas coisas que eu coloquei. Cor da pele, capoeira, cabelo. Isso são traços, por exemplo, né, Tá. da influência, por exemplo, da população negra, né? A comida, né? Tá? Nós vamos analisar dois quadros daqui a pouquinho, que é os quadros de Debré, né? Que é um pintor francês, né? Que ele tentava retratar algumas coisas aqui. Quem que pode estar lendo o texto para mim? Ninguém? Qual página? Aqui, na página 18, essa parte aqui, ó, esse parágrafo aqui, pode ir lá. Peraí. Com a colonização... Com a colonização, a partir do século XVI, os portugueses iam tomando medidas para assegurar a posse do território, ao mesmo tempo em que a atividade açucareira despontava como importante para a economia mundial. Por ser um país tropical, ou seja, propício ao cultivo de cana-de-açúcar, o Brasil desenvolveu o produto em larga escala, nos solos de massapé do Nordeste brasileiro. A cana-de-açúcar é produzida em grandes propriedades de terra, com o uso da mão de obra escrava, e a sua produção era vendida para o mercado externo. Os primeiros registros da chegada dessa mão de obra se dão a partir de 1530. Desse modo, houve a entrada de grandes contingentes populacionais de escravos para o trabalho da colônia açucareira. Olha que interessante para a gente pensar, né? Então, falar do século XVI, de 1501 a 1600, né? Os portugueses iam tomando medidas, né? Principalmente por quê? Porque a atividade açucareira se torna, vamos falar assim, um importante, né? Ela é importante para a economia mundial, né? Principalmente por quê? Porque ela começa a ser desenvolvida em larga escala, ou seja, em grande quantidade, nos solos de massapé e no Nordeste brasileiro, né? Produzido com mão de obra o quê? Escrava, destinada ao mercado externo, ou seja, para serem vendidas, né? E principalmente, né, com a chegada do que? Dessa mão de obra, ou seja, dos escravos para vir trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Isso a gente não pode esquecer, tá? Isso é coisa que a gente vai ter que pensar para responder às atividades dessa semana.
Os dois quadros, por exemplo, o primeiro quadro fala do que? Uma pequena moenda portátil, ou seja, é onde moe o que? A cana de açúcar, né? Então você tinha os dois escravos girando e os outros dois aqui colocando a cana aqui para ser moída, né? Para fazer o caldo e tudo mais, né? Que aqui daqui sairia, vamos falar, vários produtos. Nós temos no outro quadro a questão do que, né? Negro de carro. A gente já ouviu falar em carro de boi, né? Por que carro de boi? Porque é o boi que puxa o carro. Nesse caso aqui, né? Quem que está puxando? É o negro que está puxando o carro, né? A gente consegue perceber por aqui, tá? Então são alguns exemplos. Depois, se vocês quiserem falar para a professora Anne, que vocês viram um pouquinho sobre o pintor Debré, né? Ele chama Jean-Baptiste Debré, mas todo mundo chama ele de Debré, né? É interessante que vocês falem um pouquinho para ela sobre isso, tá? Aqui nós temos sobre a biografia, por exemplo, de Debré, né? Quem que poderia estar lendo para nós? Vai lá, Carvalho. Eu podia trazer muitas mentiras sobre o Brasil. Que isso? A Rayane está lendo. Pode ler, Rayane. Ah, tá. Debret foi um pintor francês e fez muitas pinturas sobre o Brasil. Estudou sobre Lycée Louis de Lagrange e depois na Escola de Belas Artes. Também estudou engenharia no Instituto Francês. Veio ao Brasil a pedido de Dom João VI, chegando em 1816 para pintar a Academia de Belas Artes. Viveu durante 15 anos no Brasil e retratou a sociedade brasileira durante esse período, pintando muitas telas importantes para o entendimento da nossa cultura. Isso, ou seja, ele tentou retratar como viviam os escravos naquela época. Muito bem. Vamos lá na tarefa de número 11, tá? Vamos lá. A tarefa de número 11 vai ficar para o dia 10/6. Pode marcar aí. Tarefa para o dia 10/6. Professor, Oi, pode falar, Eduardo. eu já fiz. Você quer ver? Se você quiser compartilhar com a gente, tá? Deixa eu só explicar o que é para fazer e depois você fala para nós, tá? A escravidão no Brasil. Leia a frase abaixo, extraída do livro Cultura e Opulência do Brasil, de André João Antonil, de 1711. Em seguida, faça um desenho representando a relação entre o escravo e o senhor do engenho no Brasil. Como que era essa relação do escravo e do senhor de engenho, né? Aí a gente tem um trecho aqui, né? Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar fazendas, nem tem engenho corrente. Ou seja, quem trabalha, por exemplo, nas fazendas de café? O escravo, né? Ele que vai fazer, conservar e aumentar, ou seja, ele que vai dar lucro para quem, né? Ele que vai dar lucro para o senhor de engenho, tá? Aí tá pedindo para que vocês representem, para que vocês façam um desenho, né? Então eu posso estar colocando um escravo trabalhando, um engenho tomando conta, ou o senhor do engenho, por exemplo, lá, né? Na fazenda grande, enquanto o outro está lá, vamos falar, na sua fazenda, ou seja, trabalhando. Então acaba tendo alguns exemplos. O que você representou, Eduardo? Fala para nós. Quer mostrar para nós? Afasta porque não está dando para a gente ver um pouquinho. Isso, olha lá, ó, tá? Ele literalmente está o quê? O senhor do engenho está lá apontando para o escravo fazendo o quê? Trabalhando, né? Então a gente consegue ver aí essa representação. Muito bem, Eduardo, parabéns, tá? Isso aqui é para o dia 10/6, então vocês marcam aí para o dia 10/6. Terminando de fazer essa atividade,
tá? De passando para vocês. Agora nós vamos para a página 19, né? Aonde fala que os escravos viajavam, né, nos porões dos navios negreiros em condições desumanas. Muitos não sobreviviam à viagem do continente africano para o Brasil. Importante destacar que os escravos eram considerados mercadorias, ou seja, geravam lucros, como qualquer outro produto vendido. Vieram para o Brasil 5,5 milhões de escravos, aproximadamente entre os séculos XVI e século XIX, dos quais cerca de 4,8 milhões chegaram com vida. Não é possível chegar a dados precisos quanto a essa população, já que o registro era feito manualmente pelos fazendeiros e muitos se perderam. O que é interessante que a gente fale um pouquinho aqui, né? Você imagina, né? De 1600 até, vamos falar assim, o século XIX, que foi 1900, né? Que termina. O que acontece aí? Nesses 300 anos vieram mais de 5 milhões de escravos. Tudo bem, se perderam quanto, né? Olha lá, né? Essa quantidade que vieram é uma coisa, vamos falar assim, vamos pensar, quase 1 milhão de pessoas, de escravos, pensa bem, se perderam, por exemplo, na vinda para o Brasil. Né? A gente sabe que eles vieram em condições desumanas, né? Nos porões, todos amontoados. Né? Existe registro, né? Existe filmes que falam dessa época, e tem um que fala que, por exemplo, que alguns ficavam doentes. O que eles faziam? Eles amarravam, por exemplo, pedras e jogavam, por exemplo, mar adentro, né? O que ficava doente, aquele grupo, para não passar doença. Por quê? É uma viagem que não era de um dia, era mais de meses dentro desses navios, né? Então você imagina, e quando eles chegavam aqui, eles tinham que chegar, arrumar, dar um banho, deixar eles todos arrumadinhos. Por quê? Porque eles precisavam vender e cada um tinha o seu preço, né? Sem contar que muitos registros foram perdidos, né? Por quê? Porque eram feitos manualmente, até mesmo chegavam e eram vendidos. Então, gente, é uma coisa desumana, muito ruim. Como será que eles eram capturados? Como que eles eram trazidos? Será que eles chegavam lá e falavam, quem quer ir para o Brasil trabalhar ser escravo? Ninguém. Então, eles eram capturados literalmente. Aí nós temos, né? Veja na representação abaixo os compartimentos de um navio negreiro e a forma como os negros eram acomodados dentro dele. Em seguida, leia o trecho do livro O Navio Negreiro, de Castro Alves. Então, nós temos aqui o navio negreiro, né? Literalmente o formato dele. E a gente tem aqui, ó, os compartimentos onde os negros, né, os escravos ficavam, né? Onde as pessoas ficavam. Você imagina, por exemplo, olha como que eles vinham um em cima do outro, literalmente, né? Isso era muito preocupante. Né? É uma coisa para a gente pensar, né? Vamos falar assim, hoje ainda são, né? Basicamente o que? Ainda são, vamos falar assim, capturados, ainda são tidos como, vamos falar assim, como pessoas inferiores e tudo mais. A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, né? Das condições de vida, por exemplo, dos escravos daquela época e hoje também. Né? Se eu tiver um grupo, por exemplo, de pessoas brancas de um lado e pessoas negras do outro, e se chegar a polícia para dar uma, vamos falar assim, fazer uma vistoria e uma batida, o que eles vão fazer? Eles vão primeiro nos negros, né? Isso é uma forma de preconceito muito forte que se tem, tá? Aí nós temos o texto sobre o navio negreiro. Quem poderia ler? Carvalho, lê para nós, por favor. Aqui, senhor? Tá. O navio negreiro. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas avermelhada o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães, outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros
espectros atrasadas em ânsia e mágoas vãs. Em ânsia e mágoas vãs. O que eles tentam representar aqui, né? Vamos pensar um pouquinho, né? O que Castro Alves, né, tentava representar, tentava mostrar, a forma como que eles vinham, né? A questão de, em sangue de se banhar, né? A questão das luzenas, né, das formas, né? Horrendos a dançar, ou seja, a forma que eles tentavam viver. Você imagina, né, dentro de um porão, dentro de um navio, tentando representar isso aí, né? Aí, agora que você conhece mais sobre esse momento da história, contribua registrando suas impressões sobre ele. O que vocês acham desse período? Será que Professor. foi um período bom para o negro, né? Será que eles passaram por dificuldade? Como será que foi? Pode escrever aí, pode falar, Eduardo. Eu fiz isso aí também, eu posso falar? Pode. Eu coloquei os artigos da onde os dos direitos humanos, tá? Também, para completar. Tá, hoje nós temos os direitos que são reconhecidos e tudo mais, mas isso também não mostra, não adianta nada eu colocar um direito, colocar algum documento lá que assegura os direitos, mas na prática isso não acontece de fato, né? Mas para você, Eduardo, como que foi esse momento da história? Será que foi fácil? Como será que viveu? Pode falar. Eu acho que foi um momento de egoísmo, desumildade e desrespeito humano, segundo os artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º dos direitos humanos. Tá, que fala, por exemplo, a questão da igualdade que não existia naquela época, né? Porque os outros achavam dono, né? Imagina, né, hoje, né? Eu sou dono de alguém, né? Não, isso não acontecia, tá? Aí nós temos 3 imagens, né? Que são, por exemplo, de pessoas que literalmente eram vendidos naquela época, né? Então nós temos um escravo negro no Rio de Janeiro, né? Nós temos a escrava de turbante e nós temos o escravo do Brasil. Então cada um de acordo com os seus preços. Ah, professor, quanto que é? Não é a questão do valor em si. Se a gente for ver hoje, né? Cada um tem o seu preço. Esse, por exemplo, aqui, né? Que é da figura 21, ele já seria, vamos falar assim, comprado para trabalhar onde? Né? Nas lavouras, pelo porte físico. Ah, da figura 20, que é essa mulher de turbante, já seria para trabalhar às vezes dentro da casa, né? Para cuidar da casa, né? Ajudar, por exemplo, a mulher do senhor do engenho. E esse já é um senhor, por exemplo, um pouco mais acabado, debilitado, e aí estaria fazendo um serviço às vezes não tanto pesado, né? São alguns exemplos que a gente tem, tá? A localização das áreas de saída da população do continente africano em direção ao Brasil, representadas pelas regiões da África que mais forneceram escravos para o Brasil. Então nós temos aí, né? Vamos dar um exemplo. As principais rotas do comércio atlântico de escravos, século de 16 a 19. Então nós temos aí de onde eles saíam e para onde eles vinham. Então a gente tinha aqui de Bissau, né? Ajudá, São Jorge da Mina, Lagos, São Tomé, Cambinda, Luanda, Cassange, Benguela, Moçambique. Então, o que acontece isso aqui, né? Eles saíam dessas regiões do continente africano e vinham para onde? Para esses lugares, né? Eles desembarcavam aqui no Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Luís e Belém, que eram os lugares, por exemplo, que tinham os portos que recebiam, por exemplo, esses escravos. Eles não iam para São Paulo? Então, o que acontece? O porto principal dessa época que recebia os escravos era o Rio de Janeiro. Depois que eles iam para São Paulo, tá? Mariane, pode ler para nós, por favor? Posso sim, sir. Em 1845, foi introduzido... Sir, mas você tá fazendo barulho? Tá. Deixa a Marina ler. Oi? Então deixa a Marina ler no meu lugar, porque não tá fazendo barulho. Você quer parar de ler? É que vocês não vão escutar. Que barulho É que o computador dela faz muito barulho, aí vocês não vão escutar ela. Aí, Tá. quer que a gente lê? Então vai, Carvalho. Tá. Em 1845 foi estabelecida a Lei Bill Alberden, por meio
por meio da qual os ingleses proibiram o fluxo dos navios negreiros para o continente americano. Os ingleses dispunham da maior potência marítima da época, impondo aos outros países sua soberania. Eles iniciaram a Revolução Industrial, que determinou a produção de muitas mercadorias. Assim, a escravidão para os ingleses não era interessante, por não ser compatível com a geração de lucros, já que os escravos não eram assalariados e não constituíam um mercado consumidor. Pode ler o resto? Pode ler. Outras leis vieram para acabar com a escravidão. A Lei de Eusébio de Queiroz, de 1850, proibia o tráfico negreiro para o Brasil. A Lei do Ventre Livre, de 1871, obrigou que os filhos das escravas nascessem na condição de livres, mas seu efeito não foi tão significativo, já que eles ficavam sob custódia de seus donos até os 21 anos. Somente com a elaboração da Lei Áurea, em 1888, é que os escravos foram libertos em todos os territórios nacionais. Tá, pode parar. Para um pouquinho, Carvalho. O que acontece? Aqui a gente começa a falar do quê? Né? Que os ingleses, lá em 1845, proibiram que o fluxo de navio negreiro dentro do continente americano. Isso em 1845, mas a gente sabe que não foi de fato o que aconteceu. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Tá? E aí o que acontece? Só para vocês terem ideia. Então, com a Revolução Industrial, os ingleses, o que acontece, né? A escravidão não era uma coisa boa, porque eles precisavam de mão de obra qualificada, e eles precisavam do quê? De quem produzisse, e eles precisavam, né, que alguém comprasse, né, essa mercadoria. Como que eu vou comprar se eu sou escravo, eu não tenho salário, não tenho nada? Então não era tido como mercado consumidor. Então eles não consumiam. Então para os ingleses não era interessante isso aí, tá? Então já começa aí, né? Aí depois vieram algumas leis, né? Como a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que proíbe o tráfico de negro para o Brasil. Então não se pode entrar mais escravo dentro do Brasil. Em 1871 veio o que? A Lei do Ventre Livre. Olha que coisa interessante. Toda criança que nascesse a partir dessa época era tida como livre. Mas os seus pais eram... A sua mãe, no caso, era o quê? Era escrava. Então já não tinha muita vantagem. E além de tudo, até os 21 anos, eles eram o quê? Eles tinham o quê? Uma custódia sobre os seus donos. Então não resolvia muita coisa. Tá? Aí, por exemplo, em 1888 veio a Lei Áurea, né? Que institui o quê? Que liberta todos os escravos do território nacional. Porém, nós tivemos muito problema, né? Você dá libertação para os escravos, mas só que eles não têm onde morar, não têm o que comer, não têm o que vestir, não tem nada. Então também passa por vários problemas em relação a isso, tá? E aí a gente vai entrar na questão do quê? Dos problemas que se tem. Até mesmo a Lei Áurea veio, né, desde o interesse também do mercado consumidor, de assalariado, que eles precisavam trabalhar, ter seu salário, porque eles precisavam consumir. Então isso a gente também não pode esquecer. E depois a gente entra no quê? Na questão da resistência. Nós tivemos vários, né, escravos que não concordavam e eles fugiam. E para onde que eles fugiam? Para os quilombos. Né? Então, olha lá, durante o período da escravidão, tivemos importantes focos de resistência, os quilombos. O quilombo era o lugar no qual as populações negras moravam, onde conservavam seus costumes, com sua religiosidade, sua língua e demais traços, a capoeira como exemplo. Então, muitos dos traços, muito da cultura deles, eles não poderiam fazer lá no engenho, lá nos lugares onde eles viviam. Então, eles tinham que fazer aonde? Né? Lá no quilombo, tá? Existiram diversos quilombos no Brasil, sendo mais conhecido o de Palmares, localizado aonde? Né? Lá na região Nordeste, entre os estados de Alagoas e Sergipe. É o quilombo dos Palmares, o mais, né, conhecido, o mais importante e tudo mais. Tá? Posso dar uma pergunta? Pode, mano. Pode falar. Como é que chama? O senhor do engenho que chama?
Isso, que é o dono, né? Isso é. Eles não sabiam dos quilombos? Eles até tentavam saber, porque eles sabiam que tinha os negros fujões, né? Que sumiam, Aham. né? Que desapareciam. Mas eles não conseguiam muito encontrar. Por que, que eles não conseguiam? Porque eles viviam naquelas áreas de risco, né? Então eles se escondiam ali e eles se armavam, né? Então seria interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso, tá? É claro que ele dava falta do negro fujão, vamos dizer assim, que ele falava da época, né? Mas eles iam em lugar, por exemplo, de difícil acesso, perigoso, que muitas vezes não conseguiam ser capturados, tá? Atualmente existe no território brasileiro remanescente desses antigos quilombos que abrigam as populações quilombolas. Diferentemente dos indígenas, essas populações não têm direitos resguardados sobre as terras, somente nos casos em que a titulação das propriedades. Nós sabemos que em Itupeva nós temos o quilombo, né? A gente até escuta, né? Ah, Itupeva tem um quilombo, então a gente sabe também disso aí, tá? Olha lá, 2 mapas para a gente analisar. Fala, Carvalho. Que é, senhor? Pode falar. Eu? É. Por Eu que achei que você eu? tava, eu achei que você estava falando comigo. Não, meu irmãozinho acordou, aí ele me perguntou onde estava minha mãe, aí eu Ah, falei. desculpa. 2014 e 2015, terras quilombolas, as tituladas e as em processo. Aí a gente tem algumas perguntinhas, né? Quais os estados brasileiros com o maior número de terras quilombolas tituladas em 2015? Eduardo, o que você respondeu? Pará e Maranhão. Pará e Maranhão. Muito bem, nós estamos falando aqui do estado do Pará e do Maranhão. Professor, eu posso colocar só a sigla? Posso, tá? Mas você tem que saber o significado. Então, quais são os estados? Estado do Pará, né? Com as terras, por exemplo, 57 e o Maranhão com 55. Senhor, Oi. você tá me escutando melhor agora, não tá? Hã? Agora você tá me escutando melhor? Tô. Ah, tá, então tá. O senhor não Então, entendi, uai, mas olha aqui, o Maranhão tá 300 alguma coisa. Esse aqui, a Bahia, tá com 200. Então, mas a pergunta é terras quilombolas tituladas. O azul é o quê? Ah, tá, Em entendi. processo. Isso. As tituladas são 57 e 55, tá? Tá, tá. Aí nós temos a B. Considerando os 2 mapas, em quais estados houve o maior número de titulações de terras quilombolas? O que você colocou, Eduardo? Porque Pará e Maranhão de novo. E Bahia, né? Então acrescenta aí Bahia, né? Então Pará, Maranhão e Bahia. Pronto? É isso. Então vamos lá, ó. Pará, Maranhão e Bahia. Muito bem. INCRA significa Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Titulação de terras é efetivar a posse da terra a partir do documento, né, que autentica o direito sobre ela. Quem já ouviu falar do quilombo aí de Itupeva? Quilombo de Isso, muito Itupeva, bem. né? Já vi. Tá? Oi, o que é, Eduardo? Eu já vi. Isso, tá? Que é um lugar que é reservado, por exemplo, para o quilombo, ou seja, para essa população. Ah, professor, mas não tem só negro lá, tem pessoas brancas também. Com certeza, né? Até mesmo pelo processo que a gente está vivendo, né? Comunidades quilombolas, lá na página 23, tá? O mapa mostra o número de comunidades quilombolas no território brasileiro que se encontram em diferentes estágios de titulação de terras. Escolha a partir do mapa uma comunidade que esteja localizada no seu estado, né? Em seguida, anote a sua situação legal e explique o que isso significa. Então, ó, você tem o site embaixo do mapinha. Olha aqui, embaixo do mapa você tem o site,
certo? Koinonia, né? .org.br/barra Atlas Quilombola. Quando você entrar nesse site, vai aparecer um mapa. Você vai clicar no mapa do estado de São Paulo. Vai aparecer várias comunidades. Você vai escolher uma delas e você vai falar sobre ela. Qual que é a situação que está? A situação legal, já foi titulado, não foi titulado, como que está? Eduardo, você chegou a fazer essa atividade? Sim, E qual você escolheu? Ficar onde? Em qual município? ele fica em São Paulo, Quilombo de Sapato, com O Quilombo do Sapato, que fica na cidade, ou seja, do São Paulo mesmo. É isso? Aí eu coloquei assim, esta comunidade começou a ser formada por volta de 1870, por escravos refugiados e brasileiros que tentavam fugir do alistamento para a Guerra do Paraguai. Isso. Atualmente, eles possuem os direitos violados, pagando impostos e não recebendo todos os direitos garantidos pelo governo. Eu não coloquei a cidade. Isso, mas significa que você está colocando, por exemplo, a situação como foi e como que está hoje. Tudo bem, Eduardo, tá bom, tá? Vocês entenderam? Tá. Então coloca aí a atividade para vocês também fazerem para o dia 10/6. Pode marcar aí, tá? É bom às vezes vocês pegarem e dar uma adiantada. Ó, vocês viram como ajuda, né? Quando alguém faz, quando vocês vão olhando já e vão fazendo as atividades, tá? Fala, Mari. É a página 23, que também é pro dia 10? Isso. Quem pode estar lendo para mim aqui? Agora eu posso, senhor. Então vai lá, Mari. Em 2014... Em 2014, a capoeira foi considerada pela UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Ela representa ao mesmo tempo uma arte, dança, música e luta. E surge a partir do século XVII, no Brasil. Hoje está presente em diversos países. Foi proibida durante um período da história brasileira, porque seus praticantes eram considerados perigosos pelo Código Penal de 1890, vigente à época do Marechal Deodoro da Fonseca. Foi mantida como característica importante da cultura brasileira, sendo praticada em grande parte do território nacional. Isso é mais o que? Vamos falar assim, uma informação a mais sobre a capoeira. Aí está pedindo para que a gente forme um pequeno grupo com alguns de seus colegas e desenvolva atividade. A gente não vai fazer isso porque a gente não tem como fazer nesse momento, tá? Então a gente vai falar um pouquinho do quilombo Calunga, né? Ele está localizado no estado de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros, e é considerado o maior quilombo atualmente do território brasileiro, tá? Então nós vamos ler aí algumas informações. Então vocês podem ir destravando o microfone, cada um lendo um parágrafo para nós, por favor. Vamos lá, começa pela Carvalho. Carvalho, Mariane, Eduardo, a Rayane, a Yasmin. Quem quiser estar lendo pode depois destravando e lendo, tá? Vamos lá. Na língua bando, de origem africana, Calunga significa lugar sagrado de proteção. Para os moradores do sítio histórico, significa lugar sagrado que não pode pertencer a uma só pessoa ou família, ou lugar que nunca seca arável, sendo bom para as horas de dificuldade. Essa terra começou a ser habitada em meados do século XVIII, quando africanos escravizados fugiram em busca de liberdade. Era o período de colonização na região de Goiás. Indígenas africanos foram escravizados como mão de obra barata para a mineração e garimpos do ouro. Olha lá, eles trabalhavam na mineração e no garimpo de ouro. Vamos lá, Eduardo. Em busca da libertação, esses escravos fugiram e criaram seu quilombo em uma terra de difícil acesso, com serras, vãos e rios. Distante dos parentes e amigos que ficaram para trás, os calungas representam um povo que se escondeu e luta há mais de 300 anos
por sua comunidade de sobrevivência. O quilombo Calunga ocupa 237 mil hectares e abriga mais de 4.500 pessoas. São 4 núcleos principais de população: Condenta, Vão de Almas, Vão de Moleque e Vão e Ribeirão de Bois, que ficam nos municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Esse núcleo são formados por pequenos povoados, como Engenho, Diadema, Riachão, Ema, entre outros. No entanto, mesmo com essa divisão, é difícil visualizar o habitat da população. As festas populares dos Calungas são sua marca registrada. A forte religiosidade do povo é demonstrada por meio dos festejos em homenagem aos santos de cada época. As festas são caracterização genuína da cultura popular, em que o sagrado e o profano se misturam. Mais do que comemoração religiosa, as festas têm como papel social. É nessa festa que parentes se reencontram, crianças são batizadas, são realizados casamentos, reivindicações são ouvidas por representantes políticos, etc. Quando reunida a nação Calunga, mostra ainda mais sua humildade, sua alegria e o valor de se preservar as tradições. Sempre dispostos para o trabalho e para o festejo, os Calungas não veem tempo ruim. Um exemplo da brasilidade mais genuína, que mais do que qualquer outra necessidade requer respeito. Profano, relativo ao que não é religioso. Então, se a gente parar para analisar aqui, o que significa, né? É um texto falando sobre a comunidade quilombola Calunga, né? Aonde ela se localiza e como que é. Então, aí a gente tem algumas atividades, né? Pinte o estado no qual se localiza o quilombo Calunga. Qual é o estado do quilombo Calunga? Goiás. Goiás. Então, pinta o estado de Goiás. Depois nós temos, né? Em quais atividades econômicas os escravos trabalhavam antes de fugirem para o quilombo? Quais atividades? Pode falar, Du. Eram escravizados como mão de obra barata para mineração e garimpo de ouro. Isso, lá no segundo parágrafo cita sobre isso. Olha lá, ó, mineração e garimpo de ouro, né? Muito bem. Próxima questão, olha lá. Cite algumas das comemorações realizadas no quilombo. Em seguida, comente a importância desses costumes para as pessoas, né? Então, quais eram as comemorações? Era festejo em homenagem aos santos de cada época e tinha várias outras, né? Para que era importante, né? Para reencontrar amigos, crianças eram batizadas, faziam-se casamentos, né? E reivindicações dos grupos, né? O que os grupos queriam, né? Porque nesse momento apareciam muitos políticos e aí eles pediam as suas coisas, tá? Tudo bem? Professor, Oi, pode falar. você pode voltar só um pouquinho no mapa? Posso. Estado de Goiás, o Carvalho. Obrigado. Eu achei que Cadê fosse a dois Duda? lugares, aí eu confundi. Cadê a Duda? Não A veio. Duda... Vocês tiveram Ela vai ter live? dentista. A Duda vai ter dentista. Ah, então tá bom, Fer. Obrigado, filho. De nada. Aí a segunda está falando sobre a mineração garimpo de ouro. E aqui a C que fala sobre os festejos em homenagem aos santos de cada época, que cada um pode estar colocando a sua. E são onde a gente reencontra os parentes, crianças são batizadas, fazem casamentos e são discutidas as reivindicações. Aí, belezinha. E lá na página 26 a gente tem o quê? Uma planta do quilombo do buraco do Tatu, né?
E aí você vê aqui, né? Tem até uma legenda, né? Mostrando o que significa o L, o D, né? O Z, todas essas letras, né? Então a gente sabe o quê? Que, por exemplo, o B, o Z, o N e o X são as cabanas, ou seja, onde eles ficam, né? Os D são mais ou menos uma forma de proteção para eles que ficam em volta, que são as paliçadas. E o L é a questão das armadilhas, né? Por isso que às vezes eles não eram encontrados, tá? Porque eles tinham, vamos falar, esses lugares e eles faziam as suas armadilhas, tá bom? Essas paliçadas que seriam mais ou menos onde eles plantavam alguma coisa e tudo mais, tá? Então são alguns exemplos que nós temos. Aí aqui a gente tem um texto falando do buraco do Tatu, né? Onde eles se localizam, né? Que é na próxima a Salvador e tudo mais. E sobre as tradições. Tá? Então é o texto falando sobre isso. A gente vai parar aqui na página 26, tá? E aí, tá tudo bem com vocês? Vamos fazer a revisão rapidinho, senão não vai dar tempo, tá bom? Vamos compartilhar aqui, tá? Então, aí, falando, por exemplo, desde o início da aula, né? Com a colonização a partir do século XVI, os portugueses iam tomando medidas para assegurar a posse do território, ao mesmo tempo em que as atividades açucareiras disputavam como importante para a economia mundial. Por ser um país tropical, ou seja, propício ao cultivo da cana-de-açúcar, o Brasil desenvolveu o produto em larga escala, em solos de massapé da região Nordeste, né? Principalmente o quê? Para exportação, ou seja, para serem vendidos, né, em grande quantidade. No Brasil, o quilombo foi uma das formas de resistência da população escrava, pois populações dos quilombos também eram formadas por indígenas ameaçados pelos europeus, brancos, pobres e outros aventureiros e desertores, embora predominassem os africanos, né, e seus descendentes. A gente não pode esquecer desse detalhe. O quilombo, o objetivo dele era só para a população quilombola, ou seja, para os escravos fujões. Porém, depois, com o passar dos anos, foram acrescentando mais essas pessoas, tá? O tráfico negreiro transatlântico contou em grande parte com a participação decisiva dos poderosos que capturavam os escravos que já praticavam a escravidão há séculos. Ou seja, você tinha aí os grandes poderosos que faziam isso aí, né? Eles que capturavam, por exemplo, porque eles queriam ganhar, né? Além da política que estimulava a imigração dos europeus para o Brasil, um dos efeitos do fim do tráfico negreiro transatlântico foi a intensificação do tráfico negreiro interprofissional, ou seja, dentro do solo brasileiro, visando mão de obra qualificada vinda com os europeus. Lembra lá que a gente falou, né, do mercado consumidor e tudo mais. Em 4 de setembro de 1850 foi sancionada a Lei Eusébio de Queiroz, né, que abolia o tráfico negreiro em nosso país. Em decorrência dessa lei, o governo imperial brasileiro aprovou outra lei, a chamada Lei de Terras, que visava aumentar o valor das terras, ou seja, para poucas pessoas terem acesso, né? Então você aumenta o valor da terra, que aí quase ninguém tem condições de comprar. E aí ele começou a obrigar os imigrantes a vender a sua força de trabalho. Por quê? Ao invés do imigrante ser dono da terra, ele vai ser o quê? Trabalhador, porque ele não tem condições de comprar a terra, tá? Já anotaram aí? Deram o print na tela? Ô, senhor, Pode falar, Du. mas por que eles deixavam a terra alta para ninguém comprar? Porque pelo menos ficava na mão de poucos a terra. Quem ia precisar de terra, né? Eu preciso de alguém para trabalhar na terra, não preciso de alguém que seja fazendeiro. Ah, sim. Tá bom? Aumentava o salário dos fazendeiros, né? Isso, é igual aqui, né? Eu vou aumentar o preço das casas. Então, quer dizer, quem que vai comprar? Ninguém, né? Se eu abaixo o preço das casas, todo mundo vai ter onde morar. E aí eles não vão pagar o aluguel que eu quero. Tá? Mas isso aí é golpe para se É o tiver quê? casa para alugar, né? Isso, com certeza. Tá bom? Deram o print na tela, posso fechar? Pronto? Pessoal, beijos, tá? Obrigado aí pela aula de vocês, tá bom? Tchau, senhor. E qualquer dúvida pode perguntar, Tchau, senhor. tá bom?
Isaac, tudo bem? Tudo? Professor. Yasmin, beijo, tá? Tchau, Vai senhor. lá descansar um pouquinho, tá? E aí daqui a pouquinho a gente tem live de novo, tá? Dá tempo de vocês irem ao banheiro, tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Eduardo, tudo bem?